Temor e tremor, estamos aqui e nós vamos ao estudo com a graça e na dependência de Deus. Essa é a lição de número 15, que vai tratar de um tema extremamente relevante, falando sobre o arrependimento para a vida. Quem for da classe, podendo estar mais à frente, ficará melhor para nós interagirmos. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a graça, a iluminação e a direção. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que é a verdade. O Senhor nos tem instruído e dá-nos a graça de sermos visitados pelo Senhor aqui nesta classe e nas demais, que a Tua palavra seja estudada com diligência, com santo temor, e o nosso coração esteja aberto a receber a Tua instrução. Glorifica o Teu nome. Oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, meus irmãos, fazem parte dessa classe todos os irmãos que estão sendo recebidos como membros da igreja, que vão professar fé, receber o batismo. Nosso conselho esteve reunido no dia 6 de julho e recebemos aqui várias famílias. Estará reunido no próximo sábado, dia 27, para receber mais um grupo de pessoas, e no início de agosto uma outra reunião. Essa reunião começa às 9 horas da manhã e vai até às 18h30 para receber pessoas para o batismo e a profissão de fé, e irmãos que estão sendo recebidos por jurisdição, estão sendo transferidos, e nós pedimos a atenção de todos, porque vocês estão se preparando para uma outra ocasião. Também nós agradecemos aqueles que nos visitam, né? Estava abraçando dois irmãos agora que vieram lá de Salvador, dizendo: irmãos nossos viajam, e recebemos visitantes aqui, são todos bem-vindos. Então nós temos um objetivo nesta manhã, queridos, aqui nessa aula, que é compreender, à luz das Escrituras Sagradas, o que é arrependimento, o que a Bíblia fala sobre arrependimento, o que significa isso, né? Qual a extensão do arrependimento, qual a necessidade, qual a eficácia do arrependimento, né? E nós vamos basear o estudo em um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Abra sua Bíblia, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versos 17 e 18. A versão que está aí na tela não é a NAA, mas eu vou ler aqui na NAA. Bom, o que temos aqui para a gente compreender? Capítulo 10 fala da pregação de Pedro, o apóstolo Pedro, na casa de Cornélio. Cornélio, que era um gentil, um centurião, e o Senhor o visitou. Ele era um homem piedoso, praticava o bem, dando esmolas, socorrendo aos necessitados, e era um homem que orava também. Em um determinado dia, na hora nona da oração, ele foi visitado pelo Senhor e recebeu instruções para ir a Jope, onde estava hospedado Simão Pedro, que estava na casa de um outro Simão, curtidor. E, simultaneamente, o Senhor estava ensinando a Pedro uma lição preciosa: não fazer acepção de pessoas, né? Ora, vejam o que eu estava falando aqui na pregação há pouco, como as tradições humanas, né, elas interferem na verdade da palavra de Deus. Desde o início, quando Deus chamou Abraão e prometeu fazer dele uma grande nação, prometeu abençoar todas as famílias da terra.
Mas durante muito tempo Israel pensou, a bênção é só para nós. Somente nós é que somos o povo de Deus, né? E o Senhor estava ensinando, e é impressionante que até um apóstolo como Pedro, e já cheio do Espírito Santo, ainda tinha esse preconceito. E ele então estava esperando a hora do almoço, subiu ao eirado e teve um êxtase. E naquele êxtase descia uma espécie de lençol com vários animais que eram considerados cerimonialmente impuros para os judeus. E a voz, mata e come. E Pedro é muito peculiar, não é? Porque ao Senhor só se diz sim. Mas Pedro era o único capaz de confrontar essa regra e dizer, não, Senhor, não é? Foi assim que ele fez com Jesus, quando Jesus falou sobre ir à cruz. Não, isso que não te aconteça, não é? A ponto de Jesus dizer assim, arreda Satanás, né? Não estava chamando Pedro de Satanás, mas Pedro estava recebendo a influência do inimigo naquele momento, né? Arreda Satanás. E agora Pedro disse, não, jamais comerei coisa alguma comum ou impura. E a voz dizia, não consideres impuro aquilo que eu já purifiquei. E se deu por 3 vezes, e depois veio a instrução, estão aí homens à tua procura. E o Senhor disse que ele tinha o dever de seguir aqueles homens sem nada perguntar. Mas Pedro é Pedro, né? A primeira coisa que ele fez quando desceu foi, a mim que vocês buscam, o que é que vocês querem, né? Primeira coisa ele perguntou, né? E os homens contaram sobre Cornélio, porque o Senhor tinha dado instruções a Cornélio que enviasse mensageiros a Jope e levassem Pedro. E Pedro, depois da experiência que teve, daquele êxtase, daquela visão, depois da palavra dos homens, ele ainda segurou os homens. E quando ele foi, ele levou testemunhas, porque ele disse, eu vou receber a acusação depois, então eu já estou aqui com testemunhas, né? O texto de Atos 10 diz que Cornélio se preparou para receber o apóstolo Pedro. Certamente ele chamou seus familiares, seus soldados, seus amigos, né? Era uma expectativa muito grande, a ponto de, quando ele percebeu que Pedro se aproximava, correu ao encontro de Pedro, se ajoelhou, e Pedro repreendeu, dizendo, levante-se, que eu também sou homem, né? Então foi uma palavra sábia. Mas quando entrou em casa, olha as palavras de Pedro, que geralmente quando um pregador vai para uma determinada igreja, uma igreja que não é onde ele está servindo, ele faz uma saudação, agradece pelo convite, é uma honra estar aqui. Geralmente os pregadores dizem assim, mas Pedro não. Olha a saudação que Pedro foi. Primeira palavra que ele disse, vocês sabem que não é lícito a um judeu entrar na casa de um gentil. Primeira saudação. Mas eu estou aqui, né? E ele contou então a experiência que teve, pregou o evangelho. O Espírito de Deus agiu ali, foi derramado. Aquelas pessoas foram alcançadas pela graça de Deus. E Pedro aprendeu uma lição, Deus não faz acepção de pessoas, né? Todo lugar onde houver um arrependimento verdadeiro, uma conversão verdadeira, aí está a ação do Senhor. Mas o nosso texto, capítulo 11, apresenta exatamente a defesa de Pedro. Nossa lição está baseada nos versos 17 e 18, mas eu vou ler desde o verso 1. A gente está adotando a NAA, que diz assim, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição em ordem, dizendo, eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão, em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas 4 pontas, e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis, aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia, levante-se Pedro, mate e coma.
Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes, e de novo tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também esses 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Estava se referindo ao dia de Pentecostes. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aí é o nosso texto. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Aleluia. Amém. Sim, queridos irmãos, sempre foi o plano de Deus que também os gentios fossem alcançados pela graça maravilhosa do Senhor. Sempre. A palavra precisa ser espalhada por todos os lugares. Todas as tribos, línguas, povos e nações precisam da maravilhosa graça de Deus, da ação salvadora do Senhor Jesus Cristo. Então, compreendendo aqui, que é arrependimento para a vida. Então, arrependimento para a vida é uma experiência muito pessoal com o Senhor Deus. É algo profundo, é algo real, é uma ação poderosa do Espírito de Deus, porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Tem uma expressão lá na parábola do filho pródigo que nos ajuda a entender isto. Filho pródigo com fome, sem os amigos, depois de ter gastado tudo dissolutamente, lembrou-se da casa do pai, dizendo: quantos trabalhadores de meu pai têm com fartura e eu aqui padeço necessidade. Mas existe um verbo ali que é fundamental, que diz: caindo em si. Foi aí o começo da restauração. Quando ele caiu em si, ele fez uma avaliação da vida: como eu fui tolo, como eu fui estúpido. Os trabalhadores de meu pai vivem com dignidade, eu sou o filho, olha como eu estou aqui. Mas ele caiu em si. Isso é arrependimento. É quando alguém faz uma avaliação da vida, uma leitura da vida, e isso mediante a ação poderosa do Espírito Santo, e alguém diz: como eu fui tolo, como eu procedi tolamente. Foi o que aconteceu com Davi. Ele adulterou com Batseba e ele tentou de tudo para encobrir o seu pecado. Mandou chamar Uzias, um homem tão fiel, um soldado tão valoroso, Chamou Uzias para que ele fosse para a sua casa, deitasse com a sua mulher. Mas Uzias, mais fiel do que Davi, nesse particular, ficou lá. Davi mandou embriagar Uzias, queridos. Agora embriagado ele vai, Mas ele não foi, dormiu lá na escadaria, E ele disse: a arca do Senhor está numa tenda. Soldados estão lá no campo de batalha, como é que eu iria ficar no bem bom na minha casa, E vejam, Davi articulou tudo. Não tem jeito, esse homem não vai para casa, só tem um jeito, é matá-lo. Não o fez com as próprias mãos, mas articulou um plano, escreveu um documento, uma carta para o comandante, selou, e Urias fielmente foi lá,
levou a carta, entregou, nem deu uma olhadinha para ver o que tinha, né? Um homem muito íntegro, né? E a carta dizia que Urias fosse colocado na frente da batalha mais perigosa, fatalmente para morrer, né? E vejam, queridos, Davi recebe a notícia, Urias está morto e está tranquilo, vamos governar, continua a vida, né? Até que Deus mandou o profeta Natã para confrontar Davi. E quando o profeta Natã contou uma ilustração, Davi ficou indignado, né? Então um homem tinha o seu rebanho, recebeu um visitante, em vez de matar um dos animais do seu rebanho, foi tomar o único animal de uma família, que era o único animal. E Davi ficou indignado, como é que esse sujeito faz uma coisa dessa, uma atrocidade dessa, né? Ficou indignado, esse homem deve morrer. Vejam, a falta de arrependimento deixa o coração endurecido, né? E deixa a pessoa cínica. Até que Natã, na autoridade do Senhor, disse a Davi: tu és o homem. E aí foi quando Davi caiu em si. E quando você lê Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, dia e noite sobre mim. Ele diz: o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Salmo 51, compadece de mim, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás sido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Então vejam, isso é arrependimento. Quando alguém chama o pecado de pecado, não dá desculpas. Davi, se não tivesse arrependido, ele disse: mas a mulher veio tomar banho aqui na minha janela. Nada disso. Ele diz: eu pequei contra ti. Isso é arrependimento. Diferença entre arrependimento e remorso, né? A gente tem aquela clássica ilustração de Pedro e Judas. Pedro negou a Jesus, Judas traiu nosso Senhor. Judas, com remorso, enforcou-se. Pedro, diante do olhar de Jesus, chorou amargamente. Isso é arrependimento. Então, o arrependimento para a vida é uma experiência mediante a qual o pecador reconhece os seus pecados, abandona-os e volta-se para Deus, apropriando-se de sua misericórdia, né? Então, na vida cristã, é o que deve acontecer no início da vida de um crente. Quando alguém volta para Deus sem justiça própria, sem nenhum merecimento, e recebe o favor de Deus: Senhor, eu tenho andado por caminhos tortuosos, né? Então, arrependimento literalmente é dar meia volta, é mudar o rumo da vida. A vida está indo por esse caminho, mas agora arrependido eu mudo de rumo, né? Isso é arrependimento. Foi o que fez o pródigo, caiu em si, lembrou-se da casa do pai e disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus trabalhadores. Mas o amor de Deus é tão maravilhoso, né? Que o pai recebeu o filho, o abraçou e beijou, deu-lhe um anel, colocou sandálias nos pés, roupas limpas, né? E celebrou: esse meu filho estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. Isto é literalmente arrependimento para a vida, né? Nós temos agora essa outra tela, a pergunta 76 do nosso Catecismo Maior de Westminster, né? A pergunta a respeito do que é o arrependimento. E a resposta é: o arrependimento que conduz à vida é uma graça salvífica operada no coração do pecador pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, pela qual, percebendo e sentindo e aprendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos, o pecador tanto se entristece pelos seus pecados e os aborrece,
como se volta de todos eles para Deus, se propondo e começando por andar em todos os caminhos da nova obediência, né? Então isso é o que nos ensina esse nosso símbolo de fé, catecismo maior de arrependimento. O que é que faz o Espírito de Deus? Ele aplica a palavra. A palavra é ouvida, ela é compreendida. A palavra confronta o pecador, e o pecador que se considerava tão justo, tão bom, ele agora percebe sua pecaminosidade. Ele não tem outra atitude a não ser a de arrepender-se diante de Deus, ter sua vida transformada, sua vida mudada. Esse é o arrependimento para a vida. Queridos, arrependimento não é só mudar de religião, porque a pessoa pode mudar de religião e continuar com a mesma velha vida. Não é mudar de denominação. Arrependimento é algo que acontece na presença de Deus por causa da ação poderosa do Espírito de Deus. Então ele aplica a palavra ao coração, né? Então vamos pensar aqui, especialmente à luz da Escritura, algumas definições de arrependimento, né? Então vamos lá. Eu queria que você ficasse com a Bíblia aí atenta, aberta, para a gente ler alguns textos, né, que vão aparecer aqui, né? Acho que eu voltei, não foi? Pronto, definição de arrependimento. O arrependimento para a vida é uma graça salvadora. O pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os seus pecados, que deixando-os, se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele em todos os caminhos dos seus mandamentos, né? Então, por gentileza, me ajudem aqui. Não dá para a gente interagir aqui nesse espaço grande, né? Mas se você puder me ajudar lendo alguns textos que vou dizer, aí procure ler em voz alta para todos ouvirmos, né? Por exemplo, Evangelho de Marcos, capítulo 1, 14 e 15. Não vamos ler todos esses textos, vamos ler alguns apenas. Lucas 24, 45 a 47. E 2 Timóteo 2, 25 e 26. Então, quem achou Marcos 1, 14 e 15, fique em pé e lê, por favor, para a gente acompanhar. Pode ler. Amém. É interessante, queridos. João Batista começou chamando o povo, e o seu batismo era um batismo de arrependimento. Arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Jesus começou assim o seu ministério. Arrependam-se dos seus pecados. Quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecoste, estavam reunidos, todos no mesmo lugar, e o Espírito de Deus veio sobre eles. Pedro e os demais apóstolos levantaram-se, pregaram o Evangelho. Aquele capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, tem um sermão cristocêntrico, né? Tudo é Cristo. Pedro nem terminou o sermão, nem chegou lá na conclusão e nas aplicações. As pessoas o interromperam dizendo: o que faremos, irmãos? E a palavra foi: arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. A mensagem do Evangelho confronta e conduz ao arrependimento. Vamos ver Lucas 24, 45 a 47. Quem achou, por favor? Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito que Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Amém, obrigado. Então é isso mesmo, né? Essa é a mensagem do Evangelho da graça de Deus. Vejam, no caso desses discípulos, o Espírito do Senhor abriu os olhos deles, eles entenderam, e a convocação foi essa: preguem o Evangelho em toda parte, todos os lugares, uma mensagem chamando ao arrependimento. E o último texto, 2 Timóteo 2, 25 e 26.
Ok, obrigado, queridos. Olhe, esse texto, o versículo anterior diz assim: não é bom que o servo do Senhor viva a contender, antes deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. E aí vem com essa expectativa, né, de que as pessoas confrontadas pela verdade de Deus, elas cheguem ao arrependimento. Então, aqui nós temos uma definição bíblica de arrependimento. Segundo lugar, qual é a necessidade de arrependimento? Vejam, nós estamos agora destrinchando o texto do catecismo, né, aquela pergunta do catecismo, e nós estamos indo por etapa. A necessidade de arrependimento, né? O texto lá do catecismo diz: ele se dá de tal modo necessário aos pecadores, que sem ele ninguém pode esperar perdão. Sem arrependimento, não há perdão. Por exemplo, esse texto que é bem conhecido, muito utilizado no momento litúrgico, no momento de confissão de pecados, né? Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, o arrependimento é tão necessário que sem ele ninguém pode esperar o perdão, né? Vamos ver esse texto do profeta Ezequiel. Ezequiel 18, 30 a 32, né? Dizer aqui como o pastor Emílio Garófalo: crianças, ajudem os adultos a achar o texto, né? Ezequiel, profeta Ezequiel antes de Daniel. Portanto, eu os julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Amém. Esse é um texto que mostra a maravilhosa graça de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se arrependa e viva. E a palavra é: convertam-se e vivam. Tem um texto aqui, eu vou ler o próximo, que é Lucas capítulo 13, que diz assim: naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. A gente pega esses dois textos, esses dois fatos que Jesus destacou aqui, e a gente lembra da tragédia que abateu o Rio Grande do Sul, né? E a gente diz o seguinte: não pensem que aquilo aconteceu lá porque eles são mais pecadores do que os pernambucanos, né? Nada disso. A palavra de Deus diz: se vocês não se arrependerem, também perecerão. Arrependimento, queridos irmãos. Terceiro lugar, a extensão do arrependimento. O texto lá do nosso catecismo diz: não devemos nos contentar com o arrependimento geral, mas é dever de todos procurarmos nos arrepender particularmente de cada um dos nossos pecados, né? O pastor Augusto Nicodemos tem uma máxima sobre isso, eu acho muito interessante. Ele diz assim: nós pecamos no varejo e queremos confessar no atacado, né? Porque a gente diz assim: perdoa a multidão dos meus pecados, né? Mas na verdade, queridos, uma palavra sábia, não é?
Nós precisamos nos arrepender de cada pecado, né? Então, geralmente, a gente é muito... Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. E a multidão nunca acaba, não é? Porque, geralmente, a oração termina assim: perdoa a multidão dos meus pecados. Na verdade, nós devemos nos arrepender. Eu tenho falado aqui, na nossa hora de culto, não é? Quando temos um momento de confissão de pecados, a necessidade de verdadeiramente confessarmos os pecados, né? De fato, chamarmos o pecado de pecado e nos arrependemos dos nossos pecados diante de Deus. Quando Davi confessou o seu pecado, e era bem específico, né? Por conta daquele adultério, ele colocou-se diante de Deus ali, quebrantado, buscando a misericórdia de Deus. Vamos ver esse texto, o Salmo 32, que é também Davi falando da sua experiência naquela ocasião. Salmo 32, nós temos só o verso 5 aí, mas quem for ler, por gentileza, leia desde o verso 1. Salmo 32, do verso 1 ao 5, por gentileza. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto falei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei que o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém. Então, está claro aí, né? Enquanto ele calou os pecados, envelheceram seus ossos, havia um gemido, porque de fato o pecado ele maltrata, o pecado destrói, o pecado mata, não é? E a gente precisa entender aqui biblicamente a definição de pecado: é falta de conformidade com a lei de Deus ou transgressão da lei de Deus. Isso é pecado, não é? Temos um texto muito lindo, é longo, mas eu vou ler apenas o versículo de número 31, de Ezequiel, capítulo 36, quando o Senhor está graciosamente falando da restauração do povo, depois do cativeiro. O verso 31 diz: então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações e das suas ações que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Quer ver uma pessoa convertida? É quando ela tem nojo, né, da sua vida, aquela vida de transgressão, de pecado. Como eu afrontei o Deus Santo, como eu entristeci o Senhor, como eu andei longe dos caminhos do Senhor. Então, isso é arrependimento. Quando a gente é confrontado com a realidade do pecado, né, e se quebranta diante de Deus, né? Eu tinha citado o pródigo, se aplica também aí, né? Foi a conversão de Zaqueu, quando Jesus foi à sua casa. Ele quis ver Jesus só por curiosidade, não é? Como ele era de baixa estatura, subiu no sicômoro, mas eu acho linda aquela passagem, em muitos sentidos, né? Porque Zaqueu está lá escondido entre as folhagens, né? E olhando lá na brechinha, olhando para Jesus, né? Quando ele passava. Mas é interessante que Jesus nem precisou olhar para cima, né? Mas disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, né? O Senhor é Deus, né? E foi para a casa dele. E diante do Senhor Jesus, Zaqueu foi quebrantado. E aquele homem que eu falei um dia aqui na pregação, quando o Senhor chamou Levi, que era cobrador de impostos, né? Como aqueles cobradores de impostos exploravam o povo, eles eram os mais odiados na sociedade, porque sob o domínio do Império Romano, eles extorquiam, exploravam, né? E quando Zaqueu foi confrontado com a verdade de Deus, ele disse: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens.
Pense aí em tudo que você tem que Deus lhe deu, você abrir mão na metade, né? E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Jesus disse o quê? Hoje houve salvação nesta casa. Jesus estava ensinando salvação por obras? Não, mas obras como resultado da salvação. Porque ele teve aquela atitude depois do quebrantamento. Porque para ele o Deus sempre foi mamon, sempre foi o dinheiro. A Bíblia diz que a avareza é idolatria. Então ele sempre olhou isso, cifras, números, isso era a vida dele. Mas quando confrontado com o Salvador, ele abriu mão da sua riqueza. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Isso é arrependimento, não é? Essa mudança profunda de vida, quando a gente sente nojo, né? Você olha para Paulo, né? Paulo carregou essa tristeza por toda a vida. Eu persegui a igreja do Senhor. Ele dizia, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Eu persegui a igreja de Cristo. Certamente Paulo, na sua conversão, quando o Senhor falou a ele, Saulo, sabe porque me persegues? Ele lembrou-se do que fazia, arrastava homens e mulheres, ele queria destruir a igreja. Ele obrigava cristãos a blasfemar do nome do Senhor. Mas quando ele escreveu a Timóteo, primeira carta, capítulo 1, a partir do verso 12 até o verso 15, ele exalta a misericórdia de Deus, né? A mim, que noutro tempo fui blasfemo, insolente, perseguidor, mas eu obtive misericórdia, eu fiz na ignorância. E ele termina dizendo que o Senhor fez aquela obra nele, o principal dos pecadores. E o que ele queria ensinar é o seguinte: se o Senhor fez com o principal dos pecadores, ele pode fazer também em outras vidas, né? E aí você nota, Paulo rompeu com aquela vida. Ele que considerava Jesus um impostor, um enganador, agora ele passou a ser um pregador, alguém disposto a perder a própria vida por amor do Senhor, né? Oh, que obra maravilhosa essa, né? Prosseguindo, queridos, a eficácia do arrependimento. O texto lá do catecismo diz: como não há pecado tão pequeno que não mereça condenação, assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente, né? Alguém, por favor, veja esse texto de Isaías, capítulo 1, verso 18. Eu vou só citar o texto. Religiosos observando os calendários, as festas, fazendo orações, levantando as mãos, fazendo orações, mas as mãos estavam manchadas de sangue. Sabe quando uma pessoa é religiosa, mas não é uma pessoa piedosa? Ela cumpre os ritos, mas ela não ama verdadeiramente a Deus. Tanto que o Senhor chama nos versículos anteriores a esse 18 de povo, príncipes de Sodoma e de Gomorra. É assim que o Senhor comparou aquele povo. Assim, quando vocês levantam as mãos e multiplicam as orações, eu não posso ouvir, porque suas mãos estão cheias de sangue. Era o sangue da injustiça, o sangue do salário do trabalhador que eles estavam retendo, explorando os trabalhadores, né? Mas aí, qual foi a palavra de Deus? Isaías capítulo 1, verso 18. Vamos lá, alguém lê. Amém. Depois de ter falado, se você ler desde o verso 1, você vai ver os pecados do povo ali. Agora Deus diz: venham, vamos para uma conversa, venham, arrazoemos, né? E ele diz: ainda que sejam pecados gravíssimos, haverá perdão, né? Se houver arrependimento. Obviamente que não há perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou, claro, que uma pessoa incrédula que não confia no Senhor, né? Eu vou, na sequência de Marcos, chegar a esse texto aí, né, da blasfêmia contra o Espírito Santo, se Deus quiser. Capítulo 55 de Isaías, eu vou ler versos 6 e 7, que diz assim: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto.
que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Ele é rico em perdoar. Laurete, quando falta 5 minutos, me dê um sinal, viu, por gentileza. Eu estou sem o relógio aqui. Romanos capítulo 8, verso 1, todos conhecem, que diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o próximo texto é um clássico, não é? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há perdão, há eficácia no sangue gracioso e poderoso do Senhor Jesus, né? Vamos avançar um pouco. Quinto lugar, a expressão de arrependimento. O texto diz: como cada homem é obrigado a fazer a Deus confissão particular dos seus pecados, pedindo-lhe o perdão deles e abandonando-os, achará misericórdia. Assim também aquele que escandaliza seu irmão ou a igreja de Cristo deve estar pronto, por meio de uma confissão particular ou pública do seu pecado e do pesar que por ele sente, a declarar o seu arrependimento aos que estão ofendidos. Isto feito, estes devem reconciliar-se com ele e recebê-lo em amor. Quero enfatizar aqui alguns pontos dessa afirmação, queridos. Escute bem, o arrependimento exige também reparação. Agora, pensando também até em um convertido, um servo de Deus, uma serva de Deus, escandalizou alguém, né? Ou um pecado, caiu em pecado, esse pecado precisa ser tratado. Isso que nós chamamos de disciplina eclesiástica, né? A disciplina é um ato de amor. A própria palavra de Deus ensina, na carta aos Hebreus, que o Senhor disciplina a quantos ama. E a palavra de Deus lembra dos pais quando disciplinam seus filhos. E pais que são tementes a Deus, que amam seus filhos e querem corrigi-los, e os disciplinam por amor. Não é fácil a disciplina, mas a disciplina é necessária, né? Então, existem aqui esses princípios. Pecados velados devem ser corrigidos veladamente, que é um pecado velado, que não é de domínio público, né? Então, um membro da igreja vai lá ao gabinete pastoral e abre o coração, diz: pastor, esse pecado deve ser tratado veladamente, porque o propósito da disciplina é conduzir ao arrependimento. Então, a disciplina, ela não é punitiva, mas ela tem um propósito, é conduzir ao arrependimento. Obviamente que mesmo veladamente, a pessoa será afastada da comunhão, ela será afastada das atividades, até que seja plenamente restaurada e conduzida. Porque, volto a dizer, o propósito da disciplina não é punir, mas é restaurar, é corrigir. Agora, pecados públicos, que são de domínio público, esses pecados devem ser tratados publicamente. Por quê? Primeiro, por amor ao Senhor, a sua santidade. Por amor à igreja, para preservar a igreja, porque Paulo escreveu aos Coríntios: um pouco de fermento leveda toda a massa. Um membro da igreja em pecado, e quando esse pecado não é tratado, toda a igreja é contaminada e é prejudicada. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 5. Havia um membro da igreja de Corinto que estava vivendo uma relação incestuosa com a sua madrasta. Estava na igreja, e Paulo diz: e todo mundo sabe, vocês não fizeram nada. E mesmo ele ausente, ele sentenciou o infrator, né? Visando ao seu arrependimento. É como na disciplina,
se a bênção de Deus fosse retirada dessa pessoa, para que ela sentisse o peso do que significa afastar-se da comunhão com o Senhor e volte em quebrantamento, em arrependimento. Então esse é um tema sempre muito nevrálgico na igreja, de tratar sobre o pecado, mas o pecado precisa ser tratado, o pecado precisa ser chamado de pecado, a transgressão precisa ser corrigida. Inclusive, essa disciplina velada, esse tratamento velado pode ser e deve ser tratado também de membros da igreja, quando você sabe, não é de domínio público, tratado veladamente. Quando de domínio público, então tratado publicamente. Então, essa é a expressão do arrependimento, que diz aqui o texto, deve estar pronto por meio de uma confissão particular ou pública do seu pecado. E quando um membro da igreja foi disciplinado, o seu pecado tornou-se público, ele foi disciplinado, e quando ele deverá ser acompanhado, e quando ele estiver pronto, ele volta à comunhão da igreja, e é dado um testemunho público de que aquele irmão ou aquela irmã foi restaurada a comunhão. E é uma advertência para todos, A Bíblia diz isso. Aquele que pensa estar em pé, cuide que não caia. Mas temos uma instrução aqui na carta de Paulo aos Gálatas, eu vou ler para os irmãos, Gálatas capítulo 6, que diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Então, essa instrução da palavra de Deus, e aqui o primeiro texto é aquele que já citamos, Provérbios 28:13, o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É preciso reconhecer, confessar e abandonar. Mas eu disse, pecado exige reconciliação, quando possível, é preciso restituir. Se eu defraudei alguém, se eu furtei ou roubei, se possível, é preciso restaurar. Restauração. Às vezes não é possível, mas isso requer restauração, reconciliação. Então, queridos, creio que é o último slide, o que é o arrependimento para a vida, Primeiro, o genuíno arrependimento é uma graça salvadora que conduz o pecador a reconhecer, confessar e abandonar o seu pecado. Isso é arrependimento para a vida. Eu reconheço que eu sou um pecador. Eu confesso o meu pecado, a minha transgressão. Eu abandono. A mudança de vida. Tem um texto que eu acho clássico de uma mudança de vida, está em Marcos capítulo 5. Eu não vou adiantar aqui muito detalhe, porque eu vou pregar nesse texto, se Deus quiser. Marcos capítulo 5. Jesus com seus discípulos atravessaram o mar da Galileia, chegaram na terra dos Gadarenos, E aí veio um homem possesso de espíritos imundos e veio ao encontro de Jesus, dizendo, olha que recepção teve Jesus, Que temos nós contigo, Jesus, vieste aqui para perder-nos, E Jesus, com autoridade divina, perguntou, qual é o teu nome? E ele respondeu, Legião, porque somos muitos. Se a gente fizer uma interpretação literal desse texto, uma legião, no exército romano, representava um agrupamento de 6.000 soldados. Isso era uma legião. Agora, imagine uma legião de demônios, E há uma lógica de que eram muitos, nós sabemos que o texto diz, mas quantos eram, Que possivelmente, assim, um número grande, porque quando Jesus libertou o homem, os demônios foram expulsos, eles foram para a manada de porcos, lembram-se?
E eram cerca de 2.000 porcos, então 3 demônios em cada porco, né, na média, né? E eles se lançaram de despenhadeiro abaixo, né? Mas olha o que aconteceu na vida daquele homem. O texto diz que ele andava sempre de noite e de dia pelos sepulcros e montes. Sua vida era uma vida sem sentido, sem propósito. Feria-se com pedras, então uma autodestruição. Essa era a vida dele. Muitas vezes ele foi preso com grilhões e correntes, mas uma força sobre-humana arrebentava com tudo. Ninguém podia subjugá-lo. Ninguém, exceto o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, né? Agora, olha que lindo, quando Jesus mudou a sua vida. Eu acho fantástica essa história. Que o texto diz que depois de liberto, ele estava assentado. Lembram-se o homem que andava de noite e de dia pelos sepulcros? Assentado, vestido, e certamente ele andava nu, porque ele se rasgava todo, né? Vestido e em pleno juízo, né? Às vezes uma pessoa se converte na família, e aí está perdendo o juízo, e só quer saber de ler a Bíblia, né? Já ouviram pessoas dizendo assim, né? Vai perder o juízo, né? Estava ele assentado em pleno juízo, e ele queria seguir agora com o Senhor Jesus, né? Mas Jesus disse: não, eu quero que você vá aos seus e que você conte tudo que o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. E ele foi por Decápolis, né, as 10 cidades, anunciando o Evangelho. Coisa maravilhosa, né? Isso é uma conversão verdadeira, né? Uma vida mudada, tanto que a Bíblia chama de novo nascimento, né? Nicodemos, um estudioso das Escrituras, mas foi ignorante ao perguntar a Jesus: mas como pode um homem velho voltar ao ventre da mãe, nascer de novo? Oh, filho, eu estou falando das coisas do alto, né? Das coisas do alto. Novo nascimento, nova vida. Então, o genuíno arrependimento é uma graça salvadora que conduz o pecador a reconhecer, confessar e abandonar o seu pecado. O genuíno arrependimento é evidenciado por uma vida santa diante de Deus e dos homens, né? É quando a esposa olha assim para o marido e diz: meu marido é um novo homem. É a mesma cara, mas ele tem um novo coração. É quando a esposa olha para ele assim e diz: ele está até mais bonito agora, não é? Porque ele está irradiando a beleza de Cristo, né? Quando os filhos dizem assim: meu pai, o tom da voz é o mesmo, a maneira dele se dirigir a nós, né, mudou, alguma coisa mudou. O tom da voz é o mesmo, mas a maneira como ele fala é diferente, né? Nova vida, novos valores, nova expectativa, nova motivação. Isso é arrependimento para a vida, e é o Espírito de Deus que faz isso, né? Que Deus nos dê a graça da boa compreensão, queridos.